Como trabalhar com as fadas? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é de experiência própria, é de anos trabalhando com as fadas em si, e eu vou estar relatando para vocês como trabalhar com as fadas, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, de todos os espíritos da natureza que eu trabalhei, as fadas são as mais fáceis de estar se contatando e estar se trabalhando, ok? Primeiro vamos ensinar como é que faz para entrar em contato com as energias das fadas. É simples, pessoal. Respeitar a natureza em si, tá bom? Se você é uma pessoa que respeita a natureza, que cuida de plantinhas, recolhe lixo de rua assim por vontade própria em si, entende? Que guarda e protege a natureza, já é um meio caminho andado para você se conectar com as fadas. Outro passo é pegar a confiança das fadas em si, que não é tão difícil assim. É algo bem fácil. De todos os elementares, as fadas para mim foi a muito das mais fáceis de se pegar confiança. Os elementares, os espíritos da natureza, não confiam em humanos, ok? Mas a gente tem que pegar confiança deles em si. Essa confiança se dá através aí de cuidar da natureza, sabe? Pegar lixo de rua sempre que puder e colocar na sua casa ou jogar numa lata de lixo. Pronto, entendi. Isso aí já desenvolve um grande caminho com as fadas. Agora a gente precisa pegar uma certa confiança ali delas em si. Como é que faz essa confiança? Pequenas oferendinhas assim simples em si que vocês fizerem para as fadas e abrir o seu coraçãozinho para elas em si, porque são espíritos da natureza, elas sentem a energia nossa, sentem nossas intenções. Então, se você quiser conhecer elas, estudar elas em si, respeitar elas, conhecer a cultura dos elementares da natureza, dos espíritos da natureza em si, entende? Basta aí você fazer uma oferendinha de coração, abrir, eu quero aprender com vocês, eu quero conhecer, e nada por questões de interesse, viu, gente? Não vai chamando fadinhas achando que elas vão ser suas empregadas, suas servas, que isso vai dar muito ruim para vocês, elas não vão vir. Vocês têm que realmente ter aquele desejo de ter uma conversa com as fadinhas em si, entende? De desenvolver um relacionamento ali com elas, de conhecer a cultura delas, respeitar elas em si. Feito isso, fez a oferendinha, né? Perdão, o que você pode oferendar? Tá? Você pode comprar uma florzinha e começar a cuidar e oferecer para elas como cuidado em relação a elas em si, entende? Você pode pegar também incensos, vocês podem, aqueles incensos de varetinhas, é muito bom. Eu já ofereci leite puro com açúcar para elas, também é muito bom. Já ofereci água com mel também, é super tranquilo em si. Sempre deixe essas oferendas ou em janelas abertas, que pega vento, ou em algum lugar que tenha muita plantinha. Pode ser dentro do quarto, não tem problema nenhum. Ah, posso fazer dentro do meu quarto? Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu já fiz, já consegui atrair elas assim mesmo dentro do meu quarto em si. Entende? O importante é você ter elementos da natureza presentes, elementos da natureza natural, nada de artificial. Então, plantinhas tem que ser algo natural mesmo, tá bom? Ah, mas eu moro em apartamento. Dá para você fazer, gente, não tem problema nenhum, entende? A questão é você ter alguma planta ou bastante elementos assim natural. Que nem eu aqui, tem bastante lírios da paz. São plantas que vocês podem cultivar quem mora em apartamento ou lugar com pouca luz, assim, simples, ok? Beleza, fez as oferendinhas. A questão é um pouquinho de constância, tá? Diferentemente dos duendes, elas são bem mais tranquilinhas de se trabalhar, ok? E pegar confiança. Então,
diria que no máximo 1, 2 semanas, você fazendo oferendas assim para elas, às vezes em si, você já consegue ter uma atração delas em si. E se der sorte, vocês vão começar a enxergar, a vê-las também, ok? E só uma curiosidade, fadas não são só pequenas, tá, gente? Fadas não é aquela coisinha pequena. Fadas podem apresentar em formas de animais, podem se apresentar em formas de mulheres, de homens também, tá bom? Existem fadas masculinas também. E de qualquer tamanho, personalidade das fadas em si é diferente, é como se fossem os humanos. Cada humano tem uma personalidade diferente, não tem? As fadas também. Tem fadas que tem fadas que têm a personalidade mais alegre, feliz, outras são mais chatas, outras se acham demais, que eu já vi fadinhas se achando demais, entende? Arrogantes, e tem fadinhas que são super de boas, ok? O que pedir para elas? O que vocês podem pedir para elas para começar a trabalhar, pedir favores, ajudas? Entende? Fadas no geral, as que eu, na minha experiência de convívio trabalhando com as fadas em si, favores em gerais elas atendem em si, tá bom? Ela não atendem em algo específico não, tá, gente? Elas não atendem em algo específico não. Ah, fadinhas de plantas, só vai atender favores relacionados às plantas. Não. No meu convívio em si, tô falando por mim, na minha experiência em si, as fadas que se apresentaram para mim faziam favores de maneira no geral, tá? Não necessariamente, fadinha do amor, só vai atender coisas relacionadas ao amor. Fadinhas da água, só vai atender coisas relacionadas à água. Pelo menos para mim, as que apareceram em si, os favores que elas atendiam são favores no geral. E eu vou ser sincera com vocês, não vai achando que fadas têm aquele poder enorme. Meu Deus, olha essa fada, que poder enorme. Que, nossa, ela pode mudar o seu mundo. Gente, menos com as fadinhas, porque o poder delas não é tão gigantesco assim não em si, tá bom? Pelo menos as fadas de escala menores. Não falo da aparência delas em si. Quando eu digo fadas em escala menores, são as mais comuns, vamos dizer assim. Tem um poder ok, entende? Assim, não é uma coisa grande, mas elas podem te ajudar de certa forma, e sim, favores no geral. No geral mesmo, eu digo, o que você quiser, tá? As fadas de escalão menores são fadas, vou dizer assim, são fadas comuns. É como se fossem humanos. Tem aqueles humanos normais, aí tem, vamos dizer assim, os humanos comuns, eu e você, vamos dizer assim, só uma comparação boba. Os humanos comuns, que tem aqui, eu e você, entende? Ok? Somos fadas de baixo escalão. A gente pode ajudar, assim, as pessoas em si, mas a gente não faz aquele milagre enorme, entende? As fadas de baixo escalão, vamos dizer assim, seria assim, entende? Daí a gente tem as fadas que são divindades. Elas sim têm um poder ok, tem um poder alto, de certa maneira alta em si, entende? Já trabalhei com divindades de fadas, então não tô falando bobeira, tá? Então as fadas que são divindades em si têm um poder de certa forma ok, bastante altinho até, mas também assim, gente, não é aquela coisa assim. Eu acho que o pessoal confunde demais os espíritos com mutantes superdotados. Eu vejo muita comparação assim, o povo tem muita fantasia sobre isso, porque são seres esféricos e que tem super... não é para tanto assim, né? Eu sei que, pelo menos na minha experiência, eu trabalhei com a fada chamada Filidias, tá? A fada Filidias é a deusa das fadas e das florestas em si. Então, em si, em patamar com essas fadas de baixo escalão, vamos dizer assim, fadas baixo escalão, não tô falando para ofender nem nada, fadas comuns.
A divindade das fadas em si, no caso, a deusa Aflidias que eu trabalhei, ela tá assim, tipo assim, numa comparação às fadas comuns estão aqui, então ela tá assim de poder. Ela tem uma energia mais forte, tem uma presença mais forte em si, mas nada assim de exagerado em si, ok? Enfim, eu ia falar de outra coisa, só que daí ia fugir do assunto de fadas. Eu nem sei se esses elementares que eu ia citar aqui se encaixam como fadas, mas eu acho que não se encaixam como fadas em si. Então, deixa pra lá. Ah, é... tem um livro que eu li, só que eu não vou falar por conta que eu não tenho experiência com aquilo, que nomeia que embaixo das fadas tem uns elementares menores em si. Acho que o nome do livro é A Magia Divina. Não, não. Eu acho que é isso, A Magia Divina da Natureza. Procurem o Rubens Saraceni, entende? E vê ali sobre o título do livro é A Magia Divina da Natureza ou O Poder Divino dos Elementais, alguma coisa assim. Ele classifica que ele fala que abaixo das fadas que eu falo assim de baixo escalão, tem fadas que seriam mais como se fossem cobras, vermes, como se fosse um pássaro ali que não tem muita racionalidade, não tem muito pensamento em si. Ele classifica essas fadas como fadas básicas, elementares básicos em si. Eu não vou falar nada, porque eu nunca chamei essas fadas de nível mais baixo em si, nunca chamei eles em si nem nada em si, nunca trabalhei com eles, então eu não posso falar nada. Então, por enquanto, é só uma especulação essa parte dessas fadas mais baixas em si, entende? De baixo, aqui eu falo divindade das fadas, fadas de baixo escalão, aí lá embaixo as divindades, perdão, lá embaixo as fadas sem muita consciência, como se agisse no instinto. Ele faz uma comparação como se fosse cobras e gatos daqui do mundo. Tipo, tem um pouquinho de inteligência, mas age mais no instinto. Ele pegou e falou assim, mais ou menos, dos elementares. Não posso falar se isso realmente existe, porque eu nunca chamei esses espíritos, nunca trabalhei nem nada com essa parte de baixo em si. Também não tenho interesse. Então, é só uma curiosidade para vocês. Então, eu não vou falar, não, eu já trabalhei com isso, não, eu não trabalhei. Não tenho interesse, mas é bom vocês souberem que, pelo menos na classificação que ele faz, tem um para baixo em si. Só que ele menciona no livro dele, Rubens Saraceni, que para chamar os espíritos da natureza, esses elementares em si, tem que estar na natureza, tem que estar num lugar onde tem bastante floresta, tem que estar em um lugar em ar livre. Isso eu desminto ele, tá? Isso eu desminto ele em si, por conta que... Minha cachorrinha tá aqui. Isso eu desminto ele, porque ele pega e fala assim no livro, ele pega e fala assim no livro que tem que estar em lugares onde tem floresta, a natureza em si, para evocar esses elementares em si da natureza e qualquer outro. Isso eu desminto eles. Perdão, isso eu desminto totalmente ele, tá? Vocês não precisam estar nesses lugares para estar chamando esses elementais da natureza, fadas e outros elementais. Vocês podem fazer dentro do quarto de vocês, que eu já consegui chamar, entende? Até as divindades elementares. Não são fadas, tá? Essas daqui que eu vou falar. Tem aqui as divindades elementares, né? As divindades de fadas, enfim. Mas tem outros elementares que não vou classificar como fadas, mas estão muito mais acima das divindades, tá? Que têm um poder muito maior. E ele pegou e menciona que tem que estar numa floresta ou tem que estar numa cachoeira para evocar eles. O Rubens Saraceni menciona isso no livro. Isso eu desminto para vocês, tá? Vocês podem evocar isso aqui no quarto de vocês. Eu já evoquei essas entidades várias vezes para ver se realmente acontecia, se realmente existia, e realmente existia, e pode evocar no quarto de vocês. Contando que vocês tenham bastante elementos da natureza, eles vêm. Ah, e tem uma parte que ele pegou, menciona sobre elementares da água, de chamar, eles têm que ir numa cachoeira, num rio, numa praia. Desminto isso aí também da parte dele, tá? Eu posso desmentir. Não, eu não estou criticando o autor, tá?
eu aprendi muito com ele, porque ele ensinou bastante coisa, só que quando eu falo desmentir, eu falo assim, não é necessário você estar lá. Já evoquei elementares da água em si dentro de uma bacia de água. Já consegui evocar eles em si, apareceram, eu vi com a visão espiritual. Ok, entende? Então, eu falo para vocês, quer evocar fadinhas em si, podem evocar dentro do quarto de vocês, desde que vocês tenham algum tipo de elemento da natureza, principalmente plantas e cristalzinhos, fica mais fácil da evocação deles, ok? Enfim, lembrando que esses elementares que estão acima das fadas, das deusas das fadas, não são necessariamente fadas, eu classifico outros com outro tipo, como se fossem elementais mais acima, mas não necessariamente sobre fadas, ok? Então é isso, um beijo, fica com Deus. Quem quiser consultar comigo no particular, meus atendimentos estavam aparecendo aí na telinha, o preço também está aparecendo, me chama no privado se quiser marcar um atendimento. E quem quiser consultar comigo no particular, meu contato, meu número tá no meu perfil. E também quem quiser participar do grupo do WhatsApp, no meu grupo do WhatsApp, eu dou dicas de banhos e simpatias para vocês estarem fazendo. Eu posto quando tem atualização de vídeo. E também todo dia 20 tem atendimento gratuito lá para os participantes do grupo do WhatsApp. Tá vendo o que tá aparecendo aqui? Tudo eu dou de graça. Todo dia 20 eu dou atendimento gratuito lá desses atendimentos para o pessoal. Tem promoções e descontos exclusivos também. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp no comentário fixado do YouTube. Quem quiser consultar no particular, meu número tá no meu perfil, tá aqui também aparecendo. Só me chamar, tá bom? Um beijo, dúvidas e sugestões de vídeos, deixa aí nos comentários.